Bem, definido, Matheus Montenegro é o novo presidente do Fluminense. O vice-presidente da gestão, Mário Bittencourt, será presidente a partir do dia 21 de dezembro de 2025. Matheus Montenegro chega, né, depois de ser vice-presidente do Mário Bittencourt, foi eleito em Laranjeiras depois de uma votação recorde lá em Laranjeiras. 4.719 pessoas votaram hoje em Laranjeiras, sócios e sócios futebol, né? Sócios estatutários e sócios futebol, superando mais de 500, o número recorde lá da eleição de 2016, uma eleição que foi muito acirrada entre Celso Barros, Mário Bittencourt e o vencedor Pedro Abad. A eleição de hoje com uma diferença muito grande de votos, mas levou muito mais gente, claro, provocada também pelos quase 30 mil sócios aptos a votar, levando em conta que o número de votantes ali em Laranjeiras não cresceu tanto assim, 500 para mais de 3, 4 vezes mais sócios aptos a votar, não é um número tão alto, é por isso que eu sempre defendo aqui a bandeira, inclusive, da situação de voto online. Bem, trazendo informações detalhadas agora, 4.719 votos foi a quantidade de votos que a gente teve em relação ao total. Para a chapa do Matheus Montenegro, 3.262 votos. Para a chapa do Ademar Arraes, 1.295 votos, 12 votos brancos, 30 votos nulos. O total ficou com 71% dos votos para a chapa do Matheus Montenegro e cerca de 29% para a chapa do Ademar Arraes. Com essa vitória tão expressiva, 71% não é o recorde de percentual de diferença ainda detém o Mário Bittencourt, padrinho político do Matheus Montenegro, né, efetivamente, o atual presidente, que é o vice-presidente. O Mário Bittencourt, na reeleição dele, fez 72%, e esse foi o recorde de votação do Matheus Montenegro. Bem, falando aqui especificamente do que representa essa votação. Primeiro e mais importante, é a famosa eleição de capote, né, para você entender melhor o que é isso. Segundo as regras do Conselho Deliberativo do Fluminense, as regras da eleição, o Fluminense, além dos conselheiros natos, os ex-presidentes, etc., que são conselheiros, o Fluminense, em cada eleição, ele elege 200 conselheiros, 150 conselheiros e 50 suplentes. Vamos tratar aqui só dos 150. Os 150 conselheiros que são eleitos junto com a eleição do presidente, pode encarar aqui como se fosse vereador, tá? Eles são os sócios que assinaram, né, os primeiros 150 sócios que assinaram a chapa para a candidatura ser efetivada. Então são sócios do Fluminense que serão conselheiros. Quem ganha a eleição, né, uma eleição dessa, por exemplo, que teve 2 candidatos, o Matheus Montenegro, quem ganha a eleição, fica com 135 cadeiras do Conselho Deliberativo e as 15 vão para a oposição, né, para o segundo colocado. Qual que é a questão aqui? É que se você ganhar com mais do que o dobro dos votos do segundo colocado, que foi o que aconteceu, o Matheus Montenegro teve 71% e o Ademar teve 29%, todas as 150 cadeiras do Conselho Deliberativo vão para o ganhador. Ou seja, 15 opositores. E aqui eu estou falando de nomes como Luiz Monteagudo, estou falando de nomes como Leonardo Iespa, André Horta, 3 que seriam candidatos a presidente do Fluminense, retiraram sua candidatura de oposição para apoiar a candidatura do Ademar Arraes, seriam conselheiros, estariam no conselho sendo oposição ao Mário Bittencourt. Com a vitória de 71% a 29%, a oposição fica sem nenhuma cadeira e com isso todo o Conselho Deliberativo eleito vem da... É como se fosse do mesmo partido, para levar para uma eleição geral, do mesmo partido do Matheus Montenegro, né? São apoiadores iniciais da campanha do Matheus Montenegro. Óbvio que isso, às vezes, tem desavença, um conselheiro que é eleito junto depois acaba não se dando mais bem, virando oposição, mas essa é a efetiva diferença. Falando especificamente, cara, só confirmar se tá gravando, que eu tô gravando de outro ângulo. Falando efetivamente aqui sobre a gestão Matheus Montenegro, do que eu espero, assim, primeiro, sempre deixar claro, eu não faço oposição, eu não faço situação de chapa nenhuma, eu sou um torcedor que já não me envolvi em política, quando eu era só, entre aspas, né, um torcedor que tinha canal no YouTube. Lá em 2018 eu falei isso, eu passei mais de um ano aqui no canal sem tocar em política, até que eu percebi que para eu criticar quem fez a contratação, eu tenho que falar do presidente, que é o político, né?
Mas, no geral, cara, eu não me envolvo em política e como jornalista eu tenho isso como um dever também, né? Como torcedor eu tenho isso como um perfil de vida. Eu não sou envolvido nesse tipo, não tenho candidato de estimação, não apoio, nem sou contra, nada disso. E como jornalista eu tenho isso como um dever. O que eu analiso é que, assim, essa eleição, agora fazendo uma análise um pouco mais tranquila, porque eu evitei fazer análises, fiz bastante análises durante aqui no canal, durante a eleição, sempre jogando a verdade pra vocês, mas agora sem ter qualquer receio né, de influenciar voto, etc., é que, mais uma vez, a oposição do Fluminense foi muito fraca para uma eleição. Sendo uma chapa única, não conseguir fazer um terço dos votos, fazer 29%, mesmo com todas as oposições apoiando o mesmo candidato, o único que era oposição e não apoiou a candidatura da Ademar Arraes foi o Celso Barros, que faleceu, então, né, não está vivo agora. 29% é uma eleição muito pouco. Eu acho que a oposição do Fluminense precisa botar a mão na cabeça e refazer os seus caminhos, assim. Vai precisar refazer os seus caminhos, porque senão o Matheus Montenegro, seguindo o que já foram 6 anos de Mário Bittencourt, vai provavelmente se reeleger para 6 anos de Matheus Montenegro também. Primeira análise que eu faço em relação à oposição. É a terceira eleição que o Mário participa, né? 2 como candidato, uma como padrinho, e quem tava lá em Laranjeiras, né, a gente fez live no Jornada, todo mundo falava, cara, a impressão é que se tivesse o nome do Mário na cédula, o Mário ganharia a eleição sem estar participando, né, muita gente falando que ia votar no Mário, no candidato do Mário, e é a terceira vez que o Conselho não vai ter uma oposição direta ali eleita, porque a vitória foi de capote. Sobre a situação, o Matheus Montenegro, eu acho que reforça nas urnas o êxito, de conseguir transformar votos do Mário em votos seus, né? Era a grande dificuldade da campanha, porque a gente sabe que o Mário tem uma boa aceitação da torcida e as urnas provam isso, né? Da torcida, pelo menos dos sócios votantes. A gestão Mário se encerra com muitas promessas cumpridas, outras promessas muito veementes não cumpridas, como, por exemplo, a situação que eu já até abordei aqui do voto online, não foi cumprida e, no final, com desculpas até meio bem esfarrapadas, assim, para não cumprir. Uma promessa que, enfim, era uma promessa bem forte de campanha dele já há mais de 10 anos, na eleição que perdeu e nas 2 que ganhou. O Matheus Montenegro é eleito sem fazer a promessa do voto online, por exemplo. Vamos ver como é que vai ser SAF. É uma curiosidade, porque ao longo do dia o que se percebeu em Laranjeiras é que talvez a aceitação da torcida para a SAF seja muito maior do que a aceitação dos votantes para a SAF. Tá? Muita gente falando que estava votando no Matheus, mas não vai votar para passar a SAF do Fluminense, então isso vai se tornar uma coisa interessante de ver como é que vai ser lidada pela gestão do Matheus Montenegro. Ele assume um time que sobrevive e que tem conseguido resultado esportivo. São 5 de 6 anos indo para a Libertadores. Isso é resultado esportivo, tem títulos aí nessa conta também na gestão Mário Bittencourt. Mas o Matheus Montenegro assume um time que está sempre à beira do colapso. Se o Fluminense cai no ano passado, o Fluminense era um time colapsado nesse momento. Se por algum motivo o RCE do Fluminense, o Regime Centralizado de Execuções, cai, o Fluminense é um time que vai ficar à beira do colapso. Aliás, vai colapsar financeiramente com penhoras e com ações trabalhistas seguidas de novo. Então, o Fluminense é sempre um time à beira do colapso. O Matheus Montenegro vai precisar resolver essa situação. Com ou sem SAF, precisa não só dar continuidade no trabalho, mas fazer uma gestão que melhore a gestão do Mário Bittencourt. Acho que o princípio tem que ser esse. O que o Mário fez de bom, o Matheus precisa fazer melhor. E acho que o Matheus tem algumas características que são mais interessantes, até no lidar como comando, do que o Mário. Mas estou muito curioso para ver como vai ser o Matheus Montenegro acima do Mário. Porque ele está há um bom tempo abaixo do Mário. Agora ele é o presidente. O Mário vai ter um cargo nessa gestão, né? Na gestão do Fluminense mesmo. Com ou sem SAF, ele vai ter um cargo que isso já está confirmado. O Mário vai mandar, o Mário vai ser o diretor de planejamento esportivo, um cargo que está vago, que não existia, criaram quando o Fred chegou e desde que o Fred saiu não voltou mais, vai ser o Mário, vai sair o Paulo Angione. Como é que vai ser esse cargo do Mário? O quanto de autonomia o Mário vai ter para poder falar para o Matheus Montenegro de cabeça baixa porque tem um chefe acima? Obviamente que eu estou falando aqui num sentido muito menos literal e muito mais ilustrativo, né? Então, curioso para ver como vai ser, se o Mário, né? Porque quando começa desse jeito, né, não tô falando que vai acontecer, tende a haver um problema no futuro. De um é presidente e o outro é quem detém os votos, detém a moral, aí um dá entrevista, outro não concorda tanto. Vamos ver como é que vai ser a partir de agora. Derrubei até meu celular aqui, acabou caindo. É isso, tá? SAF, RCE,
voto online, acho que futuro aqui, acho que já abordei boa parte do que foi tema durante o dia. Sorte ao Matheus, porque sorte ao Matheus é sorte pra gente. Seja um mandato vitorioso, na última eleição eu desejei sorte ao Mário na eleição em 2022 e a gente ganhou uma Libertadores. A gente tem um título, o Matheus Montenegro assume o Fluminense efetivamente no dia 20 ou 21 de dezembro, no dia 21 é a final da Copa do Brasil e que seja o presidente a ganhar um título mais rápido na história do Fluminense. Vai ficar no mandato 2026, 27, no final de 27 tem aliás, perdão, no final de 28 tem a eleição para um novo mandato ou uma oposição. Fica o registro só que as eleições diretas do Fluminense foram todas nesse século e, mais uma vez, a situação, né, faz o vitorioso. Né? Em 2021 a gente teve, em 2001 a gente teve eleição, situação ganhou. Em 2004, situação, o Orcades, o primeiro mandato do Orcades, depois o Orcades é reeleito. Depois o Peter, ele era oposição, né? O candidato da situação era o Júlio Bueno, mas era uma coisa meio estranha, porque o Celso Barros, que era o atual patrocinador, tinha o contrato com o Fluminense na gestão Orcades, mas era avalista ali da gestão do Peter. Então tem uma oposição, mas numa situação muito maluca, né? Era como se agora a gente tivesse o André Esteves falando que o candidato dele era o outro. E aí isso mudou completamente ali, o Peter assume para 2 mandatos, depois o Abad, que era a sucessão do Peter, e aí o Abad não participa. A primeira vez que a situação não coloca um candidato quando o Mário se elege, e aí já vamos para 2 mandatos do Mário, mais um do Matheus Montenegro. Efetivamente, o único presidente neste século a não ser reeleito foi o Pedro Abad. E a gente vai assim agora com uma nova gestão do Matheus Montenegro. É isso então, tá? Como eu falei, Matheus Montenegro passa a ser presidente de todo mundo. Vou tratar aqui da mesma maneira que tratei a reta final do Pedro Abad, tratei todos os 6 anos de Mário Bittencourt. Vou tratar como um presidente do Fluminense, um cara que é representante do Fluminense, um cara que vai falar por nós em algum momento e vai ter que ouvir de nós em outros momentos. E claro, ser sempre crítico, mas não jogar fora do que é a realidade da relação jornalista-presidente ou torcedor-presidente. Né? Tentar sempre trazendo a verdade. Né? Se você aí acha que eu agora, com o Matheus Montenegro, vou ser totalmente contra, porque eu odeio, porque eu sou de oposição, etc., você está enganado. Assim como se você acha que a partir de agora, com o Matheus Montenegro, agora ele vai apoiar o Matheus fez isso, isso, aquilo, ele vai ser apoiador e vai esconder a notícia. Não, tá errado também. Tá, vou seguir da mesma maneira. Tamo junto, se inscreve, deixa o like, até a próxima. Valeu!